Olá, estamos aqui para mais uma aula do Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante e minha matéria é Língua Portuguesa. Nós vamos ver hoje a nossa 11ª aula de recomposição da aprendizagem e o assunto é ortografia. Várias aulas já foram de ortografia. Por quê? Porque a ortografia é a parte da gramática que ensina a escrita. Quais as regras para se escrever, que existem as regras, né? Como a gente vai escrever as palavras. Então, essa parte aí tem muita coisa para se ver na língua portuguesa, né? Porque você tem dificuldade, às vezes, de usar o S, o cedilha, o Z, não é isso? O X, o CH. Então, tudo isso a gente tem que estar mostrando e lendo. Mas para você aprender mesmo a escrever melhor, a escrever certo, você tem que ler. Muitas pessoas que leem, geralmente, elas escrevem melhor, né? Mas vamos ver aqui. Eu escolhi uma parlenda. Nós já vimos em outras aulas o gênero parlenda. Então, esse gênero são textos pequenininhos, com escrita em versos. Geralmente tem rima, geralmente não tem. Geralmente tem sentido, geralmente não tem sentido. Algumas não tem sentido nenhum. São palavras jogadas que a gente repete. Mas essa aqui ela já tem mais sentido, porque ela tem um personagem, ela tem um fato que acontece, tem tudo. Essa aqui, essa parlenda, ela tem uma narrativa dentro dela. Era uma bruxa à meia-noite. Olha aí a personagem, a bruxa. Em um castelo mal assombrado, o lugar onde acontece o fato, em um castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Eu acho que alguém já ouviu essa parlenda, né? Porque a gente, quando começa a contar, sem ler, contando, só falando oralmente, a gente começa. Era uma bruxa à meia-noite, em um castelo mal assombrado, com uma faca na mão. Aí a mente da gente já fica, o que é que essa bruxa estava fazendo com essa faca? Aí, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. A gente esperava que ia acontecer alguma tragédia e no final ela só estava passando manteiga no pão com a faca. Então, olha, vamos responder as questões que nós temos uma parlenda que tem uma narrativa pequena, mas que tem todos os elementos da narrativa. E quem é a personagem da parlenda? Onde é que ela estava? A bruxa tinha nas mãos o quê? Invente um título para a parlenda. E que horas eram? Invente um nome para a bruxa. Vamos ver. O personagem era a bruxa. E ela estava onde? Em um castelo mal assombrado. E a bruxa, ela tinha nas mãos a faca. Invente um título para a bruxa. Vamos botar um título. A bruxa xereta. E que horas eram? Meia-noite. Invente um nome para a bruxa chechelenta. Quer dizer, eu estou fazendo porque eu não estou com vocês para me darem ideias, né? Então eu coloquei aqui chechelenta. Tem um livro de umas bruxas que eu amo, que é Bruxonilda. Tem vários capítulos, vários livros. Cada história, ela foi a Paris, ela viajou, ela fez o quê, ela fez o casamento dela. Toda é uma coleção completa, chama-se Bruxonilda. Procure no texto as palavras indicadas pelas figuras e circule cada uma delas. Nós temos ali faca, pão, castelo, bruxa e mão. Nós vamos perceber que tem palavras com sílabas simples e palavras com sílabas complexas. O que são as palavras com sílabas simples? As palavras com sílabas simples, geralmente ela é consoante e vogal. Consoante e vogal. Então, vamos ver. Faca. Uma palavra de sílaba simples, porque tem consoante, vogal, consoante, vogal. Já a palavra pão tem apenas uma consoante
e 2 vogais e uma com som nasal, que é aquele que dá uma sensação que é pelo nariz, não é isso? Então, temos a palavra castelo, que já tem sílabas complexas, não é uma sílaba simples. Temos a palavra bruxa, que já tem uma sílaba também, não é sílaba simples, é mais complexa. Temos a palavra mão, que é bem parecida com a palavra pão. Muda apenas a consoante da palavra, não é? Se mudou a consoante, já mudou todo o som, já mudou todo o sentido da palavra. E é bom que vocês observem como é que se escreve essas palavras um pouco mais difíceis. Veja que bruxa é com X e não com CH, entendeu? Então, vamos ver algumas palavras que são meio difíceis para a gente escrever. A gente diz, como é que se escreve? Tem muitas formas parecidas, mas o conjunto de letras do alfabeto chama-se o quê? Que palavra dessas que estão aqui vai completar ali, das alternativas abaixo, vai completar o que está faltando ali? Chama o quê? Qual dessas seria mais correta? Abecedário, 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 abecedária. Qual seria a que completa o sentido ali? Então, um conjunto de letras do alfabeto se chama abecedário, não é isso? Seria a resposta correta. Vamos ver 2. Na frase, o lugar onde se vende carne se chama os quê? Açougue, açougues, açougue, 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 às vezes o mesmo som, mas a escrita é diferente. O açougue, porque o som do S e do cedilha muitas vezes são muito parecidos, né? Então, qual seria a palavra correta para completar a frase lá de cima? Seria açougue. Olha como se escreve. Com C cedilha, nós temos 2 vogais juntas. Veja quantas vogais tem aí, ó. Tem A, O, U e E. Só faltou o I para ter todas as vogais. Vamos ver agora. Vamos formar palavras. A palavra sabonete, como é que nós formaríamos? Que sílabas dessas daí nós pegaríamos para formar a palavra sabonete? Então, sabonete. Então, tem sa, se, si, so, su. Ba, be, bi, bo, bu. Na, ne, i, no, nu. Ta, te, ti, to, tu. E dessas sílabas que nós temos embaixo, vamos tirar as sílabas que fazem a palavra sabonete e vamos tentar fazer outras palavras também, né? Então, vamos ver. Olha as sílabas que fazem a palavra sabonete. Sané, bote, sabonete. Veja. Sílabas da letra B, da letra N, da letra T e a SA, que é a primeira sílaba, sabonete. Mas nós podemos pegar e também formarmos outras palavras com essas sílabas que nós temos aí. Quais palavras nós poderíamos montar? Nós poderíamos pegar NA e TA e fazer a palavra nata. Uma sílaba bem simples, né? Podemos pegar a palavra Bé e a Tó e fazer o nome de Beto. Sílabas simples também. Na verdade, nós só vamos conseguir fazer as sílabas simples aí, né? Porque não tem outras vogais junto da sílaba, não tem outras consoantes entre as sílabas. Vamos fazer a palavra sina, S-I, e pegar o N-A, fazer a palavra sina. E fazemos a palavra sino, S-I-N-O, sino. Veja, das sílabas que tem aí, nós podemos fazer mais outras palavras também, jogando as sílabas e fazendo novas palavras. Vamos formar as palavras com as sílabas também que tem aí, que é um exercício igual ao exercício anterior. A palavra que nós vamos tirar dessas sílabas é a palavra vida. V-I-D-A.
As sílabas que nós temos aí é vá, vé, vi, vó, vu. Dá, dé, di, dó, du. Essas são as sílabas que nós temos e vamos tirar primeiro a palavra vida. Vamos ver. A palavra vida. V-I-D-A. Nós formamos a palavra viva. Mas com estas sílabas que nós temos aí, nós também podemos formar outras palavras. Que outras palavras nós podemos formar dessa daí? Olha, eu posso pegar o VI e o VO e formar a palavra vivo. Posso pegar o VI e o VA e formar a palavra viva. Não é isso? Aí depois posso usar o DU, o VI e outro DO. Duvido. Outra palavra que nós já formamos também. E depois podemos formar a palavra dedo. D-E-D-O, dedo. E ainda dá para fazer um nome de uma pessoa, que é Duda. Um apelido de quem tem um nome Eduarda. Nós chamamos Duda. E outras mais que a gente pode criar também, né? Palavras que tenham sentido, que sejam usadas no nosso dia a dia. Então, a palavra aí é vida e através da palavra vida, nós podemos formar essas outras palavras que nós já citamos. Aí, uma regrazinha para a gente usar o S. Lembra que a gente, em outras aulas, nós tivemos umas regras para usar a letra X. Porque a dúvida de X ou se tem até um som com um pouco de Z. Então, em alguma das regras, por exemplo, as palavras iniciadas com EM, usa X, não é isso? E aqui nós vamos pegar, nós já vimos em aulas anteriores também, quando se usar o S. Vamos ver o que é adjetivo com o sufixo. Primeiro eu vou dizer a você o que é adjetivo. Adjetivo são palavras que a gente dá qualidade a umas pessoas. Lembra que no texto que nós vimos em uma aula anterior tinha bola bandida. Bandida é uma qualidade que se dá a uma bola. Então, na gramática, nós chamamos de adjetivo, essas palavras que dão qualidade, né? Bonita, cheirosa, tudo são palavras que são qualidade. Então adjetivos com o sufixo. O que é o sufixo? É o final da sílaba da palavra, é o final da sílaba da palavra. Então, quando é uma palavra que dá terminada em os ou em osa, nós escrevemos com S. Então, nos adjetivos que levam o sufixo os e osa, sempre utilizamos a letra S na hora de escrever essas palavras. Veja a palavra delicioso. Delicioso é uma palavra que vem de delícia, não é? Delícia é um nome, mas já delicioso já é um adjetivo, uma qualidade que você pode dar a uma comida ou a uma pessoa. Delicioso, deliciosa. Horroroso, veja que também é uma qualidade, é um adjetivo terminado em oso ou em horrorosa, em osa. Então, quando tem essas terminações, nós escrevemos S. Mas horroroso vem de que palavra? Vem de horror, que é um nome que se dá a uma coisa que assusta, horror. E para nós formarmos uma coisa que nos dá horror, é uma coisa horrorosa, horroroso. Então, é um adjetivo horrorosa, horroroso. Nas palavras derivadas de outra, o que é derivada? É de uma palavra que vem de outra, entendeu? Tem palavras que ela é formada vindo de outra. Então, casa, casa é com S, mas aí eu quero formar a palavra casinha. Então, se casa é com S, casinha também vai ser com S. Outra palavra que as pessoas erram tanto que é atraso. Atraso é com S. Então, se atraso é com S, atrasado também vai ser com S. Atraso vem de atrás, do que fica atrás. Então, atrasado é com S, atrás é com S e atraso é com S.
Após duas vogais juntas, também escrevemos essa. Olha aí, repouso. Veja que o P é acompanhado de duas vogais juntas, o O e o U. Então, a próxima que vem é o S. Em vez de Z, é o S. Tem um som de Z, mas é o S. Pousada, mesma coisa. Em vez de Z, é o S. Vamos ver agora outra regra. Já o Z, quando é que a gente vai usar o Z? Nas palavras derivadas de Z. Então, deslize tem Z. Aí, deslizar vai ser Z. Por isso que eu digo que a leitura é o que mais ajuda na parte da ortografia. Nas palavras que tem o sufixo, o final, eis e exa, que formam nomes abstratos a partir de adjetivo. Por exemplo, sensatez, timidez. A pessoa sensato é o adjetivo, sensatez é o nome que se dá, que se chama substantivo. Tímido é o adjetivo, timidez é o substantivo. Duro é o adjetivo, dureza é o substantivo. Então, essas palavras são com Z. É pobre, pobreza. Pobre é o adjetivo, pobreza é o substantivo. Então, quando vamos formar de uma palavra que dá qualidade para fazer um nome, nós usamos o Z. Nas palavras cujo o final também é isa, para formar verbo. Atualizar, atual, atualizar, canal, canalizar, economia, economizar. E das palavras cuja terminação é isação, atualização, colonização, a gente usa o Z e C cedilha no final. Então, vamos completar aqui, tem a palavra francesa. Eu vou passar porque já fica, porque eu vou passando, olha, francesa indica um lugar de origem, quem nasce na França é francesa. Coisa, a regra é aquela que tem duas vogais juntas. Ausência, duas vogais antes. Amoroso, lembra aquela terminação osiosa. Quisesse, duas vogais antes. Muita gente escreve quis. Ele quis, quis com Z, é com S. Então, pobreza, que vem de pobre. Pousada, duas vogais antes. Holandesa, lugar de origem. Princesa. Inglesa. Tristeza, que vem de triste. Mole, moleza, que vem de mole. Então, vamos usar também agora outra parte da gramática, que isto também é escrito o sentido das palavras. Vamos ver. Existe o antônimo, que é o contrário, e o sinônimo, que é a mesma coisa que a gente quer dizer. Sinônimo é só a gente trocar uma palavra por outra. E antônimo é o contrário. Então, amigo, ele é inimigo. Então, nós temos antônimo ou sinônimo. Nós temos ao contrário. Amigo e inimigo são ao contrário. Então, é antônimo. Salto é o mesmo que pulo. Então, nós temos sinônimos. Casa é o mesmo que lar. Então, nós temos sinônimos. Extrovertido é aquela pessoa que gosta de brincar, totalmente desenrolado, como nós chamamos. E tímido são duas coisas contrárias, então é antônimo. Aluno e estudante são sinônimos. Dor e sofrimento, sinônimos também. Problema e solução, ao contrário, problema, solução, antônimo. Grande, amplo, são sinônimos. Então, em nossa língua também temos coloque, e existe também outra palavra de sentido, que é sentido real e sentido figurado, que nós usamos muito também no nosso texto. Meu pai é meu espelho. Espelho está em que sentido? Essa menina tem um coração de ouro. Está em que sentido? Vamos ver qual é o sentido real e figurado. Olha, o meu pai é meu espelho, então está no sentido figurado a palavra espelho. Então, menina tem um coração de ouro, sentido figurado. Ele fez um transplante de coração, sentido real. O leão, animal feroz, sentido real. E aquele homem é um leão, sentido figurado.
Então, eu espero que vocês tenham compreendido, gente, a questão da ortografia, nossa aula de ortografia de hoje, viu? E uma questão das palavras com sentido, sinônimos. E até a próxima aula.